vocês estão, pessoal? Espero que vocês estejam todos bem, né? Quero trazer um assunto para vocês hoje sobre reforma psiquiátrica no Brasil. E como a gente está no mês de maio, é o mês onde a gente foca muito, né, nessa questão da luta anti-manicômio, que é 18 de maio. E aí o dia, né, o dia que a gente luta por essas conquistas. E também eu quero falar para vocês assim, o que foi a reforma psiquiátrica no Brasil, um pouquinho. Será que realmente, né, os hospitais psiquiátricos ficam só em estruturas físicas? Será que a gente também não tem hospitais psiquiátricos aqui dentro das nossas mentes? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa tarde, tá certo, pessoal? Então te acompanho para estar aqui conosco, escutando um pouquinho sobre esse assunto, que é tão forte, realmente eu confesso que quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, me impactou bastante. Eu fiquei muito sensibilizada, fiquei muito chocada com tudo que eu vi, porque eu não imaginava a gravidade, a profundidade do que é, né, um hospital psiquiátrico, como era, né, esses hospitais psiquiátricos em 1940, 1970, né? Principalmente foi o Hospital de Barbacena, que ficou bem conhecido, né? Que é ali em Minas Gerais. E que, se eu não me engano, foi terça-feira. Ele foi fechado, né? Depois de não sei se é 115 anos, ele estava aberto, né? E aí ele foi fechado. Então é um marco para reforma psiquiátrica no Brasil. O Franco Basaglia, né, quando ele veio visitar o Brasil e passou pelo Hospital de Barbacena, ele comparou o Hospital de Barbacena, a cena que ele viu ali, aos campos de concentrações nazistas, para vocês terem uma ideia de quanto foi, pesado, né, doloroso e desumano a questão dos hospitais psiquiátricos, né? E aí a gente tem a reforma brasileira, a reforma psiquiátrica brasileira, né, que acontece em mais ou menos 1970 até 1980. E aí a gente vai ter, né, a reforma psiquiátrica no Brasil para estar trazendo humanização para as pessoas, porque realmente não tinha humanização. Reforma psiquiátrica dos muros de concreto aos cárceres invisíveis, né? Será que o hospital psiquiátrico, será que os manicômios ficam só nos muros de concretos? Ou será que temos muitos cárceres, muitos hospitais psiquiátricos aqui dentro, invisíveis, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí os muros dos manicômios podem até cair por fora, mas ainda, né, podem permanecer erguidos dentro de nós. E aí? Como assim, Diana? Como dentro de nós? Porque a luta, né, a reforma psiquiátrica no Brasil não foi só uma luta contra o espaço físico, né, contra o prédio. Foi contra uma estrutura que se tinha, né? Foi contra a desumanização que havia naquela época. Eu não sei se vocês sabem, mas naquela época não era internada só pessoas que tinham doenças mentais. Eram internadas em hospitais manicômio pessoas que, um exemplo, rejeitavam um casamento arranjado. Os pais faziam casamento arranjado naquela época, né? E aí, se a pessoa rejeitasse, fosse contra, né? As mulheres eram colocadas lá naquele lugar. Se você engravidasse fora do casamento, muitas vezes eram colocadas lá. Se você tivesse uma deficiência, muitas vezes também você era jogada ali naquele lugar. Se você tivesse um problema com bebida, também ia para ali, com drogas, né? Deixa eu ver o que mais. Se você teve um período que se você estivesse pelas ruas, se fosse encontrado bêbado, você também era levado para lá. Tem um documentário na internet, né? E nas redes sociais, que é sobre Holocausto Brasileiro. Tem na Netflix.
E aí a enfermeira fala que trens vinham carregados de pessoas, sabe? De todo, como é que eu posso dizer, de todo tipo. Não era porque elas eram doentes mentais. Se estivesse na rua, bêbado, levava para lá, sem dinheiro. A questão de padrastos e madrastas, quando eles não queriam os enteados, eles levavam para lá, né? Quando o pai ou a mãe morria e eles não queriam ficar com aquele filho, com aquele enteado, né, no caso, eles levavam para lá, né? Imagina o sofrimento. E ali não se tinha tratamento, não era um lugar que foi criado para tratar pessoas. É como se fosse um depósito para tirar da sociedade algo que era indesejável, algo que ia contra a moralidade daquela época. Porque uma pessoa que desafia os princípios morais, imaginou, naquela época, alguém desafiar o pai, porque o pai arrumou um casamento e ela dizer que não quer? Ou aparecer grávida antes de um casamento? E aí? Né? Eu escutei relatos nesse documentário de pessoas que trabalhavam na casa de alguém como empregada doméstica e que o patrão abusou, ela ficou grávida e ele a colocou nesse lugar. Então era um lugar de tortura, de horrores, onde as pessoas eram tratadas com choques, lobotomia, todo tipo de violência que você imaginar, sabe? Violência verbal, violência física, violência emocional, psíquica, tudo. Então era algo realmente assombroso, minha gente. Quando eu assisti, comecei a ver as cenas, eu me derramei em lágrimas, porque realmente é algo muito desumano, desumano mesmo. E aí, as pessoas não ficavam lá por um dia, um mês, ficavam décadas, minha gente, décadas. Teve um relato de um hoje homem, né, senhor, que ele chegou lá como criança ainda. E ele até hoje espera pelo pai, sabe? Diz que o pai vai buscar. Isso é de partir o coração. Eu ainda me emociono quando eu falo, porque, gente, é uma realidade que por anos eu não conhecia. E muitas vezes eu criticava a questão do fechamento dos hospitais psiquiátricos, porque eu dizia assim, as famílias não têm estrutura para estar lidando com isso. E é verdade. Mas do jeito que estava, do jeito que a estrutura do hospital psiquiátrico era formada, não tem condições de se manter. O que tinha que acontecer, né, e aconteceu, era essa reforma, mas ainda falta muito para a gente chegar no ideal, né? A gente sabe que hoje no Brasil existe muito, mas muito mesmo, muito que se melhorar nessa questão de estrutura, de apoio para pessoas com deficiências mentais e pessoas que têm transtornos, né? Não só pessoas que têm um transtorno, mas pessoas que cuidam de pessoas que têm algum transtorno. Então, como é que a gente faz, né? Para lidar com tudo isso? E a reforma psiquiátrica não é só uma luta contra, né, a estrutura física. E aí eu notei alguns pontos aqui, né, que eu quero compartilhar com vocês. A reforma psiquiátrica brasileira não foi apenas a luta contra a instituição, o edifício. Foi uma luta contra a desumanização, contra o silenciamento da dor, foi contra a exclusão de pessoas consideradas diferentes e incômodas, né? Ou inadequadas para aquela sociedade. Como eu falei, né? Não eram internadas nos hospitais psiquiátricos só pessoas que tinham doenças mentais, mas pessoas que eram incômodas, que eram diferentes e que eram indesejadas. A reforma psiquiátrica foi algo muito importante para nós, né? É algo muito importante. Precisamos continuar com essa luta, porque não era uma luta, não foi uma luta para libertar só pessoas doentes mentais, né? Mas foi para dar voz, sabe, àquelas pessoas que tinham dor. Foi para dar voz, dar lugar a pessoas que são diferentes,
as pessoas que pensam fora da caixinha. Então, tudo isso é muito importante. E esse movimento é um movimento que ele busca, né, trazer, devolver para o ser humano a dignidade, a voz e o pertencimento, minha gente. Então, por isso que essa reforma psiquiátrica brasileira é tão importante. Porque não é sobre instituir, assim, acabar com instituições, acabar com edifícios, mas é devolver, sabe? Devolver voz, devolver dignidade às pessoas e pertencimento. E aí, nessa reforma psiquiátrica, como eu falei, né, ela vai começar na década de 70 até 80, né, mais ou menos. E ela vai, mais ou menos. E ela vai ser inspirada, né, nos movimentos internacionais. Franco Basaglia, ele vai dar, né, o primeiro pontapé, ele vai acender a luz, né, vai trazer essa chama aí, essa luz acesa. E aí vão entrar outros participantes, como, se eu não me engano, Paulo Amarante, né? E depois vai vir a lei de Paulo Delgado, aqui em 2001 já, né? Olha o tempo. Esse movimento começa lá em 1970 e a gente vai ter uma lei, né? A lei Paulo Delgado, em 2001. Então se passa muito tempo. E essa reforma, né? Foi contra tudo aquilo que os hospitais representavam. Aqueles hospitais eram depósitos de humanos, né? Pessoas eram afastadas da sociedade, muitas vezes sem necessidade clínica real, como eu já falei, né? E eles não iam para lá para ficar alguns dias sendo tratados, eram anos, décadas, né? E ali se praticava todo tipo de violência e tinha uma coisa que era muito indigna. Eles tiravam o direito da sua identidade. Você não era mais ninguém. E isso é muito sério, minha gente. A perca da identidade do ser humano, sabe? E aí, né, a luta antimanicomial, ela traz uma nova proposta. Qual seriam essas propostas, Diana? É substituir o isolamento pelo cuidado em liberdade. É trazer, sabe, ressocializar esse indivíduo, esse sujeito, né, esse ser humano. É trazer de volta para a sociedade, é mostrar que pode sim ter um tratamento em liberdade, não precisa ficar preso, né? Ele também vai enxergar o paciente além do diagnóstico, é dar autonomia ao paciente, não limitá-lo. Não é porque você tem uma doença mental ou um transtorno, vamos dizer transtorno mental, que você é limitado ao ponto de não fazer nada. Claro sim que você vai ter algumas limitações, com certeza. Mas você pode sim ter autonomia em algumas coisas, né? Enxerga o paciente além do diagnóstico, como eu já falei, né? Compreende o sofrimento psíquico como algo humano e social, gente. Não é nada de bicho de 7 cabeças, como tem o filme, né? Cria redes de apoio, né, de cuidado comunitário, como os CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, né? Promove a reinserção social, como eu já falei, né? E a autonomia do paciente. Então, assim, no filme Nise da Silveira, ela vai trazer essa proposta, né? Onde ela vai pegar uma ala de pessoas com problemas psíquicos, né? Transtornos. E ela vai trazer o tratamento através de quê? Da pintura, da arte. E quantas pessoas não a ridicularizaram, né? Naquela época, né? Principalmente por ela ser mulher, e ela tá ali inserida naquele âmbito só de homem, onde se tratava os pacientes com choque, lobotomia, com todo tipo de violência que vocês imaginarem. E também com as questões das fórmulas medicamentosas, né? Era um excesso de medicamento para dopar os pacientes, né? E ela vai trazer um tratamento mais humano, um tratamento humanizado na psiquiatria. E ela vai inserir a obra de arte. Eu acho muito interessante quando ela manda uma carta para Jung. Sou apaixonada, né, por Carl Jung. E aí ele responde a carta dela, né? Isso é muito lindo. E ela vai trazer essa questão da cultura, da arte, para as pessoas com transtornos mentais. E aí a gente vê
vários artistas, né, se formando ali. E aí, né, se vê toda uma luta, conquistas que nós tivemos, com certeza, né, com essas reformas. Mas aí, mesmo depois da reforma, será que acabou os cárceres, sabe? E aí eu fico pensando, né, como eu falei no começo do vídeo, mesmo depois de tanta reforma, ainda construímos, minha gente, cárceres mentais, emocionais. Ainda isolamos pessoas. Sabe como a gente isola as pessoas? A gente isola as pessoas quando a gente tem preconceito, quando a gente faz um julgamento. A gente isola pessoas quando a gente dá invalidação emocional. Quantas vezes a gente invalida o sofrimento emocional de alguém porque não é o nosso, porque a gente não consegue ver. Então a gente invalida. A gente diz assim, é frescura. Quantas vezes alguém procurou ou já escutou de alguém, né? Dizer assim, isso é frescura, é falta de serviço para fazer. Eu estou muito triste, estou com depressão, isso é safadeza. Então, a invalidação emocional é um tipo de cárcere, sabe? Mental. É um tipo de isolamento. Que a gente tem que ter esse cuidado, né? A medicalização excessiva, minha gente. Quantas pessoas tem por aí que você conhece, que eu conheço, que faz uso de medicamentos sem prescrição médica, né? Exageradamente. Então, assim, tem que se ter o remédio? Sim. Eu não sou contra remédio, não sou contra medicação. Mas tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter uma terapia, porque não é só o remédio. O remédio, ele vai atuar no sintoma, nos sintomas da doença, né, do transtorno. Mas a terapia, ela vai tratar a raiz do problema. Então, você precisa procurar uma terapia, precisa procurar um profissional dessa área para estar tratando dos seus assuntos emocionais, dos seus transtornos emocionais. E aí também temos o quê? A falta de escuta, minha gente. Como é difícil, no tempo de hoje, ter uma escuta ativa. Que é a escuta ativa, Diana? A escuta ativa é uma escuta quando você está presente em todo momento onde aquela pessoa está falando. Porque às vezes a gente está mais preocupado em dar a resposta, né? Quando ela terminar, eu vou dizer isso, do que entender o que a pessoa está dizendo, o que ela quer trazer nas entrelinhas do que ela está falando, tentar entender o tom de voz, o olhar, porque você quer dar sua opinião. Você não quer escutar para entender o outro. Então, escuta ativa é isso, é você prestar atenção, é você se doar, é você estar presente naquele devido momento. Escuta ativa também é validação, minha gente. Eu não preciso concordar, eu não preciso dizer que ela está certa ou está errada, eu só preciso validar a dor daquela pessoa. Porque independente do que ela tenha feito, se ela está passando por um momento de dor, eu tenho que validar aquela dor. Outra coisa também, né? O abandono afetivo. Quantas vezes a gente não abandona o outro? Hoje eu estava falando sobre redes sociais lá na faculdade, né? Eu apresentei um seminário com uns colegas de classe sobre redes sociais. E muitas vezes nós estamos tão conectados online, né? Tão conectados nas redes sociais, mas na presença nós estamos desconectados. Nós estamos afastados. Nós estamos abandonados e abandonando efetivamente, né? Afetivamente as pessoas. E outra coisa também, né? A intolerância com a dor do outro. Mas fulano tá sofrendo por aquela besteira. Não, para, que é palhaçada. Gente, mas é a dor do outro. Eu tenho que entender isso, eu não tenho que banalizar. Eu não tenho que, como é que eu posso dizer assim, ter intolerância pela dor do outro. Eu tenho só que entender que a dor dele é real, que a dor daquela pessoa é real. E não me cabe julgamento. Escuta ativa também se dá sem julgamentos. Eu não tenho que julgar a história do outro, eu tenho que entender. Eu não preciso julgar a história de ninguém.
Eu não estou no lugar de juiz, eu estou no lugar de acolhimento. Eu tenho que ser a pessoa que acolhe, né, a dor do outro e faz com que ele se sinta acolhido. Como eu falei, né, os muros mudaram de forma. Os muros não são mais feitos, sabe, de cimento. São feitos de silêncio, de exclusão, de medo e de estigmas. Então, eu fico pensando, né, quantas vezes, além de aprisionar os outros, quantas vezes nós nos aprisionamos? Não nos colocamos, sabe, em quartos fechados para nos castigar. Porque a gente pensou diferente, porque a gente falou diferente, porque a gente teve uma postura diferente do que a sociedade esperava de nós. E a gente se cobra tanto, né? E aí, né, eu vou trazer aqui, né, algumas conquistas da reforma psiquiátrica, né, que está inserida. Os CAPS, muito bom. Fortalecimento do cuidado territorial, a redução de internações de longa permanência. A gente vai ter também a valorização da escuta interdisciplinar. A gente também vai ter, né, a garantia de direitos humanos, maior debate sobre saúde mental, participação da família e da comunidade no cuidado. Tudo isso foram conquistas que nos foram dadas pela reforma psiquiátrica brasileira. Mas não é só coisas boas. A gente também tem retrocessos, infelizmente, né? Como eu falei, muitas vezes tudo é muito bonitinho no papel, na teoria. Mas vamos para a prática, né? Que é o que interessa. E aí, como eu falei, né, os retrocessos, a gente tem ainda, né, muitos enfrentamentos. Um deles é o sucateamento da saúde mental pública, que a gente sabe que não é fácil. Às vezes a gente quer marcar uma consulta com um psicólogo, a gente passa anos numa fila e a gente precisa para ontem, né? E aí a gente tem a falta de investimentos nos CAPS, a supermedicalização, como eu já falei, né? Deixa eu passar essa moto aí, ó. É punk gravar aqui, viu? Mas a gente consegue, né? Simbora. E também, né, o retorno de práticas institucionalizantes, né? Outra coisa também é crescimento do adoecimento emocional sem suporte adequado, a banalização da saúde mental nas redes sociais, a falta de políticas públicas e efetivas. Então, assim, tem vários fatores que ainda falta, né, que melhorem, para melhorar esse atendimento, que dê continuidade a essa tão bela reforma psiquiátrica, né? Então, que a gente possa, sabe, a gente tá lutando por políticas públicas que tragam, sabe, a consciência, que venham trazer luz, esclarecimento, para que a gente possa sair desse muro de preconceito, de julgamento, e que a gente possa entender o que realmente é um transtorno mental, como eu posso ajudar, e o que a gente precisa fazer, né, de verdade, para que essas conquistas já realizadas pela reforma psiquiátrica possam continuar existindo, né, que elas possam crescer. Eu preciso, primeiramente, de escuta genuína, sabe? Eu preciso de acolhimento. Eu preciso de políticas públicas sérias que enfatize a necessidade e a seriedade de lidarmos com problemas emocionais, com transtornos emocionais. A gente precisa também de uma educação emocional, a gente precisa de combate ao preconceito, como eu já falei, né? Uma formação ética humanizada dos profissionais. Talvez a verdadeira reforma psiquiátrica só aconteça quando a gente aprender a derrubar os muros do preconceito que existe dentro de nós. Que a gente possa estar derrubando esses muros, sabe? Do preconceito. Porque liberdade em saúde mental não é apenas sair de um hospital. É ter o direito de existir com dignidade, pertencimento e humanidade. Derrubar muros externos é muito importante. E derrubar os internos tem que ser urgente.
Então, que a gente possa pensar nisso, que a gente possa entender que o manicômio mais perigoso são aqueles que continuam invisível, né? Então, que a gente possa ter a consciência sobre isso. Que a gente possa, sabe, ter a consciência que nem todo cárcere tem grade. Uma psiquiátrica começa na política, é verdade, nas políticas públicas, mas ela só se completa nas relações humanas. Então, que a gente possa ter de verdade relação humana uns com os outros, que a gente possa ter a capacidade, sabe, de ter empatia pelo outro, que a gente possa apoiar, que a gente possa amar, que a gente possa acolher e validar a dor do outro, o sofrimento do outro. Então é isso, pessoal. É um vídeo curtinho, né? Eu estou muito apaixonada assim nessa área da psicologia. Por mais que é um assunto muito delicado, como eu já falei no começo do vídeo, me impactou muito, mas tudo isso para mim está sendo assim apaixonante, sabe, por entender um pouquinho do transtorno, da dor psíquica, da dor que as pessoas passaram, da luta das pessoas para acabar, né, com essa desumanização. Então, que vocês possam ter gostado desse vídeo. E vai ter mais, né, no canal, como eu falei. Me aguentem, tenham paciência comigo, porque eu só vou falar de assunto de psicologia, porque é o que eu estou apaixonada, minha gente. Mas é isso, pessoal. Uma boa tarde para todos vocês. Aqui onde eu moro tá à tarde, né? Então, acho que é umas 2h pouca da tarde. Então, uma boa tarde para vocês. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo, até o nosso próximo encontro, pessoal.